Olá, professor. Aqui é o aluno Enzo Gustavo de Jesus Castro, da turma de Engenharia de Controle e Automação, gravando aqui o vídeo referente às questões para a recuperação da segunda avaliação, né? Do terceiro bimestre. E os capítulos que serão abordados serão os capítulos 15, 16, 17. E no capítulo 15, vamos abordar a questão 1, 14 e 15. Na questão 1 deste capítulo, nos é pedido para que nós venhamos a expressar as impedâncias dos componentes, tanto na forma polar quanto na retangular. Na letra A, como é uma resistência, não há forma polar, é somente ela própria, o valor de ohms. Na letra B, por ser um indutor, ele tem forma polar e é representado de forma positiva com 90 graus, fazor 90. Aqui se repete, porém ele nos dá, bem aqui ele nos dá em radianos por segundo, e aqui eles nos dá a frequência. Utilizando a fórmula de XL é igual a 2πfL, nós encontramos a resolução, né? Encontramos a forma polar e novamente sendo 90 positivo. Aqui, por outro lado, na letra D, nós temos um capacitor. Desta forma, mudando a forma como é representado e a sua equação, tanto na forma polar, que ele é predominantemente negativo, tanto em fazor 90 quanto em expressão retangular. Aqui ele nos dá novamente em radiano por segundo, e aqui ele nos dá informação em frequência. E novamente a equação é similar ao do indutor, porém é 1 elevado a praticamente a mesma equação. E aqui novamente é uma resistência, portanto não tem valor complexo, não tem valor imaginário, é somente o próprio valor de ohms. Então esse radiano por segundo não vai ter interferência. Agora, tanto na questão 14 quanto na questão 15, nos é pedida praticamente o mesmo enunciado, pedindo para que nós venhamos a achar V1 e V2 de cada um dos 4 circuitos e encontrarmos a forma fasorial através da regra do divisor de tensão. Neste circuito foi realizado a forma de divisor de tensão e é achado V1 e V2 na forma fasorial. Aqui nós temos uma resistência, um indutor. Neste circuito, nós temos 2 resistências e um indutor. Novamente foi aplicado o divisor de tensão e achada a forma fasorial de V1 e V2. Aqui, por outro lado, já aparece um capacitor de 40 ohms. E novamente foi calculado através dessa fórmula do divisor de tensão. Porém, novamente lembrando que a representação de forma polar de um capacitor é negativa, por isso menos 90. Aqui é uma resolução diferente, pois V1 e V2 é determinado numa área específica neste circuito. Portanto, é necessário calcular Z total. Aí o Z total é a soma de todos os ohms. Aí temos o Z total é linha, que é considerando o 30K para a direita do circuito, e o ZT duas linhas, que é do 3,3K para a direita, considerando só ele e o capacitor. E assim nós encontramos V1
E para cá nós temos o resultado de V2. Para finalizar o capítulo 15, temos a questão 17. Aqui nos é pedido para calcular a impedância da carga em coordenadas polares de uma carga elétrica. E ele nos dá as informações de um fator de potência de 0,8, uma potência dissipada de 8.000 watts e temos 200 de tensão. Aplicando a fórmula da potência, P igual a VI cosseno de θ, nós encontramos aqui essa fórmula. Nós substituímos aqui pelos valores dados pela questão, nós encontramos a corrente. O fator de potência nós podemos achar o ângulo com ele, e assim nós podemos usar o Z total, a fórmula do Z total, achando a forma fatorial e transformando em seguida para a forma retangular, as coordenadas retangulares. Iniciando no capítulo 16, vamos abordar as questões 1, 2 e 3 deste capítulo. Na questão 1, nos é dado primeiramente esse circuito e nos é pedido na letra A para que nós venhamos a calcular Z total. E nada mais é do que a soma do capacitor mais o paralelo o indutor somado com o paralelo do capacitor com a resistência, que nos é dado este resultado. Na letra B, nos é pedido para que nós venhamos calcular a corrente IS, que passa perto do indutor. Aplicando lei de Ohm, nós encontramos a corrente IS. A corrente I1, que nos é dado no final do circuito, bem aqui, é exatamente a mesma corrente IS. Não muda o valor. Porém, a corrente I2 já é diferente, pois ela se encontra perto da resistência. Portanto, é utilizado a fórmula para achar a corrente I2 aqui, que seria o divisor de corrente. Perdão a demora, tinha me esquecido do nome. Fazendo o divisor de corrente, nós achamos a corrente I2, o valor dela. E por fim, nos é pedido para que nós venhamos achar a tensão VL, que é a tensão bem aqui neste indutor. Novamente, aplicando lei de Ohm, nós encontramos, substituindo os valores, nós encontramos a tensão VL. Na questão 2, nos é pedido basicamente as mesmas coisas que na questão 1. Nos é dado este circuito e nos é pedido para que nós venhamos achar Z total, que é a soma da resistência, do indutor e do paralelo da resistência com o capacitor. Bem aqui, achando o resultado. Na letra B, nos é pedido para que nós venhamos achar a corrente IS, que ela é encontrada bem aqui, perto, ao lado da resistência, do primeiro resistor. Aplicando lei de Ohm, nós encontramos ela, o IS. E C, que é a corrente que passa aqui nesse capacitor em paralelo com a resistência. Fazendo aqui o divisor de corrente, nós encontramos a corrente IC, bem aqui. E na letra D, nos é pedido novamente VL. E VL, ele está bem aqui no indutor, que é a tensão
no indutor. Então, aqui nós aplicamos o divisor de tensão e nós assim achamos a tensão VL. E novamente, nos é pedido na terceira questão os mesmos itens. Nos é dado esse circuito e nos é pedido na letra A V total, que é exatamente o paralelo deste indutor com a soma dessa resistência e desse capacitor, achando aqui o resultado. A corrente IS, bem aqui, saindo da fonte de tensão, basicamente. Não saindo, mas perto da fonte de tensão. Bem aqui encontrado o resultado. E 2, querendo aqui do lado da resistência, é encontrado fazendo o divisor de corrente. E aqui é encontrado o resultado. E na letra D nos é pedido VC, que é a tensão no capacitor. Aqui nós é possível fazer o divisor de tensão. Assim é encontrado a tensão no capacitor. Tudo isso em fasores. E por último nos é pedido a potência. A potência, nós substituímos os valores E pela fonte de tensão, I pela corrente que nós achamos e o cosseno do ângulo. Assim, encontrando este valor para a potência. E assim finalizando a parte 1 do vídeo, capítulo 15 e 16, onde também haverá a parte 2.